Olá! Hoje vamos estudar detalhadamente algumas mudanças que a meditação pode proporcionar na sua vida. Então, já curte o vídeo aqui embaixo, já escreve nos comentários se você já me conhecia e se prepara para conhecer essa mudança, essa transformação que a meditação pode fazer na nossa vida. Me ajuda a deixar este canal ativo, desta forma vou trazer sempre novos e bons conteúdos para vocês. Eu sei que o corre-corre dos dias atuais acaba nos atormentando muito. São diferentes influências externas que acabam nos atingindo diariamente, como cobranças, problemas, cumprimento de prazos, cumprimento de horários, reclamações de clientes, reclamações de amigos, reclamações de familiares e é muito difícil não se deixar abater por toda essa negatividade que chega até nós. E tudo isso acaba afetando a nossa saúde mental, nos deixando ansiosos, estressados, preocupados mais do que é considerado normal. Eu tenho verificado entre os meus alunos que a meditação é uma ótima alternativa para reduzir a absorção desta carga negativa. Ou seja, ao ampliar a nossa capacidade de percepção das coisas e enxergar as situações com mais clareza, além de trazer para o meu dia a dia mais positividade, eu aprendo a determinar as minhas limitações e as minhas qualidades, me colocando no meu devido lugar, normalmente na posição de mera espectadora, sem me deixar abater pelas situações que eu não posso mudar. Eu aprendo a agir quando eu tenho que agir e a aceitar aquilo que não depende de mim. E isso é tão libertador. Eu sou muito determinada em dizer que a meditação transforma a nossa vida porque eu senti isso. Aconteceu na minha vida. Eu passei de uma pessoa inflexível, exigente, pessimista às vezes e procrastinadora para uma pessoa compassiva, empática, flexível, produtiva e positiva. No vídeo de hoje, você vai ver detalhadamente como a prática regular da meditação atua nos nossos sistemas, resultando nessa transformação do nosso modo de pensar, do nosso modo de falar, do nosso modo de agir, do nosso modo de levar a vida em geral. Aprenda esses benefícios, comece hoje mesmo a sua rotina meditativa e tenha você também a sua vida transformada. Um dos benefícios que a meditação traz para a nossa vida é a ampliação da sensação de relaxamento. Algumas pessoas pensam que a meditação é apenas relaxar. Então, primeiramente, vamos entender a diferença existente entre a meditação e o relaxamento. A meditação é uma prática de treinamento da focalização da atenção. É uma técnica mental que visa melhorar a integração entre o corpo, a mente e o mundo externo. Já o relaxamento, como o próprio nome já diz, ocorre quando nos desconectamos dos nossos problemas e das nossas preocupações e, deitados ou sentados, nos rendemos ao descanso, como se estivéssemos nos desligando. Relaxar é muito importante. Apenas alguns minutos sem pensar em nada ou sem se atormentar com os nossos problemas melhora a saúde do nosso corpo e da nossa mente. Acontece que algumas pessoas não conseguem simplesmente deitar ou sentar e relaxar, enquanto escutam uma música, por exemplo. Utilizam esse momento, que era para ser um momento de descanso, para organizar os seus pensamentos, programar a sua agenda e na maioria das vezes acaba ficando pensando besteira.
Para ajudar no relaxamento, muitas pessoas estão aderindo a técnicas de meditação. Com a meditação, o praticante consegue manter a sua mente focada para que o seu corpo consiga, então, finalmente relaxar. Além de auxiliar no relaxamento, a meditação nos traz uma maior clareza dos fatos, nos torna conscientes da verdadeira situação. Ela proporciona um autoconhecimento que nos permite enfrentar os nossos problemas com muito mais consciência, de uma forma muito mais assertiva. Permita-se iniciar uma rotina de meditação e se renda ao seu relaxamento. Relaxar é muito importante e quando aliamos a meditação ao relaxamento, nos tornamos capazes de melhorar a saúde do nosso corpo e da nossa mente. Aumentando a nossa capacidade de relaxar, praticando a meditação regularmente, estamos colaborando para que a nossa noite de sono seja mais tranquila e reparadora. E este é outro benefício para quem pratica a meditação regularmente. Quem sofre ou já sofreu dificuldades para dormir, conhece bem os desconfortos provocados por uma noite de insônia ou pela falta da qualidade do sono na hora de dormir. Os estudos científicos classificam a meditação como uma ótima alternativa para quem procura uma maneira acessível, natural e sem medicamentos para dormir melhor. Isso acontece porque normalmente o que tira o nosso sono são as nossas preocupações, futuras ou passadas, ou as nossas ansiedades, que muitas vezes não são reais, são ilusórias, ou ainda o estresse que enfrentamos diariamente. Eles produzem neurotransmissores que deixam a nossa mente hiperativa, dificultando o seu relaxamento para então entrar em estado de sonolência. E a meditação é uma prática muito efetiva para a redução da ansiedade e do estresse, nos trazendo para viver no momento presente, nos libertando das preocupações que não são reais, que são apenas criações da nossa mente hiperativa e supercriativa. O acalmar dos pensamentos, promovido pelo treino mental, quando praticamos meditação regularmente, ajuda o praticante a dormir melhor. Tanto no início, na hora de pegar no sono, como na manutenção do sono, evitando que a pessoa se acorde muitas vezes durante a noite ou se acorde e não consiga retornar a pegar no sono, não consiga voltar a dormir. É muito importante que você não tenha pressa. Não é com uma prática que você vai conseguir melhorar anos de noites mal dormidas. Apesar de alguns alunos terem me relatado que com uma semana de práticas diárias de meditação, já conseguiam perceber a melhora na qualidade do sono. E apesar dos efeitos da prática durarem mesmo depois de algum tempo sem praticar, o indicado é que você continue praticando para continuar sentindo os benefícios da meditação na sua vida. Acredite no poder da prática regular de meditação e se liberte do seu inimigo invisível, aquele que não te deixa dormir. Ser livre da sua mente agitada e das suas tensões, daquelas que te desviam daquele tão almejado sono saudável e reparador, depois de um longo dia de trabalho. E olha como os benefícios de quem pratica a meditação são cíclicos, contínuos e ascendentes. Eu falo muito sobre ciclos contínuos e ascendentes nos cursos de meditação que eu ministro. Funciona assim: você começa a praticar a meditação, o seu corpo, a sua mente começam a aumentar o seu relaxamento. Você começa a dormir melhor por causa disso.
Então, no dia seguinte, você fica mais disposto, o que faz você aumentar a produção e o rendimento no seu trabalho ou nos seus estudos. E isso vai te deixar menos estressado, mais tranquilo, menos agitado, que vai fazer com que a sua próxima prática de meditação seja melhor, mais efetiva. Então, você vai melhorar a sua prática de meditação. Melhorando a sua prática, você vai aumentar ainda mais o seu relaxamento. Aumentando o seu relaxamento, você vai dormir muito melhor. E no dia seguinte, você vai produzir ainda muito mais. Veja como é legal esse ciclo contínuo e ascendente da meditação, comprovando que a meditação pode sim melhorar o nosso rendimento também. E não é só isso. A meditação por si só é considerada uma técnica que ajuda o rendimento da pessoa. Por quê? Em função do treino mental que as práticas do Mindfulness trabalham, a mente do praticante aprende a ficar focada, com a sua atenção plena na atividade que está executando, sem se deixar dispersar pelos estímulos externos. Desta forma, é possível concluir a atividade que a gente está executando em um menor espaço de tempo e com muito mais eficiência. E se isso já não fosse o bastante, ainda tem mais. A meditação aumenta a regeneração celular cerebral, o que auxilia na manutenção da nossa memória. Um estudo realizado pela Escola de Medicina de Harvard, dos Estados Unidos, analisou, através de exames de ressonância magnética, o cérebro de voluntários participantes de um programa de 2 semanas de meditação, com práticas diárias de aproximadamente 4 minutos, práticas semanais de 2 horas e exercícios diários que incluíam a meditação nas atividades diárias. Após este experimento, os exames constataram que houve um aumento da massa cinzenta no cérebro dos participantes, em especial na região do hipocampo e do córtex cerebral, o que indica uma melhoria na região responsável pela memória, aprendizagem e regulação das emoções. Incorpore você também a meditação na sua rotina e desfrute dos prazeres, do relaxamento que ela nos proporciona. Tenha noites de sono mais tranquilas, de sono reparador e aumente o seu desempenho nas suas tarefas e também nos seus relacionamentos. Ampliar a nossa consciência para a realização das multitarefas também é um dos benefícios que a meditação traz para a nossa vida. Pesquisadores da Universidade de Washington fizeram um experimento para analisar os efeitos da meditação no comportamento de trabalhadores que são submetidos a muitas tarefas ao mesmo tempo. Eles submeteram os voluntários a um programa de 8 semanas de meditação Mindfulness e constataram que, após esse período, os trabalhadores que participaram do programa eram qualificados para executar diversas tarefas num curto espaço de tempo, permanecendo com a sua atenção nas tarefas longas, com uma reduzida quantidade de interrupções, além de reportarem uma menor quantidade de expressão de emoções negativas, uma menor reclamação, quando comparados com um grupo controle de trabalhadores que nunca havia praticado meditação. Esse experimento concluiu que a prática regular da meditação melhora não só a memória dos praticantes, mas também a sua performance multitarefa, o seu estado emocional e a sua atenção. Além da meditação estar associada a uma busca por uma sensação de paz e tranquilidade,
As pessoas que estão aderindo a esta prática milenar estão se beneficiando cognitivamente e psicologicamente. Estão aumentando a sua capacidade de realização de multitarefas, estão apresentando uma melhora significativa na memória, no aprendizado, no fortalecimento do sistema imunológico, no combate aos problemas emocionais, com privilégios, com benefícios que persistem ao longo de todo o dia, mesmo após a prática ter sido concluída. E por falar em sistema imunológico, um estudo da Universidade da Califórnia analisou o comportamento das enzimas responsáveis pelo sistema imunológico do nosso organismo e constatou que a prática regular de meditação intensifica a atividade destas enzimas. Ou seja, as pessoas que praticam a meditação têm as suas defesas ampliadas através da ação intensificada das enzimas telomerases ligadas ao nosso sistema imunológico e da maior produção de anticorpos. O responsável por este estudo, Clifford Saron, esclarece que a meditação não age sozinha sobre o nosso sistema imunológico. Ele explica que a meditação é um mecanismo utilizado pelo corpo para alcançar um estado de bem-estar geral. E é este estado de contentamento do nosso corpo que atua diretamente nas células do sistema imunológico, promovendo a intensificação da sua ação e a intensificação da sua reprodução. 60 pessoas participaram deste estudo, sendo 30 no grupo de controle e 30 as que foram submetidas ao programa de meditação. Após analisar todas essas pessoas, o estudo detectou ainda outros benefícios adquiridos pelo grupo de pessoas que praticou a meditação, quando comparadas ao grupo controle. Dentre estes benefícios destacam-se o aumento da capacidade psíquica, a melhora na percepção sobre a própria vida e sobre o seu entorno, a melhora na atenção, a clareza no propósito de vida e também diminuição das neuroses e das emoções negativas. Incorpore você também a meditação na sua rotina e, além de aumentar a sua qualidade de vida e de ter todos esses benefícios que eu citei aqui anteriormente, transforme a fisiologia do seu corpo e fortifique o seu sistema imunológico. A melhora na cognição é também um dos benefícios que a meditação traz à nossa vida. Para quem não sabe o que é cognição, cognição é a capacidade que o nosso cérebro tem de processar as informações disponíveis no meio em que vivemos e transformá-las em conhecimento. Esse processamento é realizado com base em um conjunto de habilidades mentais e cerebrais, das quais destacam-se a percepção, a atenção, a associação, imaginação, juízo, raciocínio e a memória. Ou seja, é a capacidade que o nosso cérebro tem de captar as informações recebidas pelos nossos 5 sentidos e convertê-las, através da sua interpretação, para a nossa própria forma de ser. Como a prática regular da meditação amplia a nossa percepção, a percepção do praticante, a quantidade de informações que o nosso cérebro passa a receber em um determinado estímulo é ampliada, o que possibilita uma interpretação mais ampla e assertiva de cada situação a que somos expostos. Um breve estudo submeteu voluntários a apenas 4 dias de meditação e constatou um efeito positivo na cognição e no humor dos praticantes, comparados a um grupo controle. Além desses benefícios, o estudo concluiu que as práticas foram eficazes
na redução da fadiga, da ansiedade, no aumento da atenção plena, na melhora do processamento visoespacial e na melhora da memória dos voluntários participantes. Este estudo, apesar de apresentar um treinamento curto de meditação, e apesar dos pesquisadores afirmarem que a meditação a longo prazo é muito mais eficiente do que a meditação breve, esse estudo demonstra uma série de benefícios da meditação a curto prazo, o que potencialmente pode incentivar as pessoas que participaram deste estudo, por exemplo, a continuarem praticando, para continuarem recebendo e para esses benefícios e para aumentarem os benefícios a serem recebidos pelas práticas regulares de meditação. A autorregulação também é um dos benefícios que a meditação traz para a nossa vida. Para quem não conhece, a autorregulação é a capacidade que o indivíduo tem de regular a si mesmo, sem a intervenção externa. Pode ser aplicada ao nosso comportamento, mas também à nossa fisiologia interna dos nossos órgãos. O treinamento mental proporcionado pela meditação é capaz de integrar mente e corpo, desenvolvendo a percepção e a consciência, auxiliando no equilíbrio e no relaxamento e no autocontrole dos praticantes. E tudo isso promove inúmeros benefícios para a saúde, inclusive a autorregulação, a capacidade de autorregulação do nosso organismo. Já é de conhecimento popular que as atividades mentais podem gerar saúde quando positivas e equilibradas, ou doenças quando negativas e desequilibradas. Elas são responsáveis pela liberação de inúmeros hormônios e neurotransmissores no nosso organismo. Ao produzir um estado alterado de consciência, a prática da meditação auxilia na diminuição da frequência cardíaca, na harmonização do ritmo respiratório, na diminuição da condutividade elétrica da pele. Pessoas que praticam a meditação apresentam uma melhora no resultado do exame de eletroencefalograma. Apresentam alteração nas concentrações dos neurotransmissores e dos hormônios, um aumento na produção daqueles do bem e uma diminuição na produção dos ruins. Pessoas que praticam meditação apresentam também regulação da temperatura corporal, um aprimoramento dos sentidos e das percepções, um aumento da atividade parasimpática, entre outros. E essas alterações promovem a redução do estresse e o relaxamento do corpo. Ao ajudar a pessoa a desenvolver a capacidade de obter um grau de controle sobre os seus processos fisiológicos autônomos, a meditação se torna uma prática autorreguladora do corpo e da mente, restabelecendo os sistemas corporais e favorecendo as mudanças comportamentais que geram saúde e bem-estar. A meditação também é conhecida por proteger o coração. Você já deve ter ouvido falar de alguém que se manteve com altos índices de estresse ou com pensamentos negativos de forma persistente a ponto de manifestar uma doença cardíaca? Na atualidade, a medicina convencional tem reconhecido as práticas meditativas como uma forma de melhorar o humor, melhorar o otimismo e a satisfação do praticante, auxiliando na prevenção de doenças do coração, ajudando a proteger o nosso coração. Um longo estudo acompanhou durante mais de 5 anos pessoas com doenças cardíacas coronarianas, submetidas a práticas de meditação, e descobriu algo interessante. As pessoas que se voluntariaram para esse estudo
passaram a praticar meditação regularmente e após mais de 5 anos tiveram uma redução de 48% no risco geral de apresentar um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral ou até no risco de morte. Além disso, observou-se uma melhora de 24% na pressão sanguínea, em fatores geradores de estresse psicossocial e no comportamento e no estilo de vida dessas pessoas, fazendo com que os pesquisadores concluíssem que a prática de meditação pode sim ser clinicamente útil na proteção do coração, porque corrobora com a prevenção de doenças cardiovasculares. Você não acha que vale a pena incluir na sua rotina este tratamento natural e gratuito para reduzir o seu estresse e prevenir ou auxiliar no tratamento de doenças cardíacas? Porque é isso que a meditação pode fazer por você. Transformar a sua vida tumultuada, estressante, doentia, negativa em uma vida calma, prazerosa, saudável, positiva e transbordando de bem-estar e saúde. E a melhora do coração, promovida pela prática regular da meditação, ajuda a aumentar a longevidade do praticante, principalmente com relação à regulação da pressão arterial. Os cientistas estão comprovando que praticantes de meditação têm chances ampliadas de viver mais e melhor. Um estudo publicado no Jornal Americano de Cardiologia verificou uma redução de 23% nas taxas de mortalidades após incluir práticas regulares de meditação entre os idosos que possuíam pressão arterial elevada. Aliado a isso, a ciência está estudando o impacto da meditação sobre os telômeros. Telômeros são as extremidades dos nossos cromossomos, que têm a função de proteger o nosso material genético contido neles e garantir a sua capacidade de divisão e reprodução. Acontece que as células do nosso corpo se desgastam naturalmente à medida que envelhecemos. Esse desgaste resulta no encurtamento dos telômeros, reduzindo a sua capacidade de renovação, reprodução celular. Além disso, são muitos os fatores externos que podem auxiliar o aumento do desgaste dos telômeros. Quanto mais estressada, ansiosa a pessoa é, mais curtos são os seus telômeros, o que indica uma redução da sua expectativa de vida. E isso nos remete à meditação, porque a prática regular diminui a ansiedade, diminui o estresse, acalma o praticante, além de promover um autoconhecimento e bem-estar, diminuindo o impacto desses sentimentos negativos sobre os telômeros. E a ciência comprova. Um estudo submeteu cuidadores de doentes, que é considerada uma das atividades como mais estressantes da atualidade, submeteu essas pessoas a práticas diárias de 10 minutos de meditação durante 2 meses e verificou um aumento de 43% da enzima telomerase, a enzima que diminui o desgaste dos telômeros e alonga o seu comprimento. Inclua você também a prática da meditação na sua rotina. Diminua a ansiedade e o estresse na sua vida, possibilitando uma maior saúde para seus telômeros. Você estará aumentando a sua expectativa de vida. Quem medita, vive mais e melhor. Vale a pena experimentar. A meditação pode transformar significativamente a nossa vida. O que você me diria se eu te convidasse para experimentar praticar meditação todos os dias por uma semana? Desde que eu comecei a praticar a meditação regularmente, eu percebi mudanças muito significativas acontecendo na minha vida. Por exemplo,
eu tenho enfrentado com mais serenidade e sabedoria as situações estressantes da minha vida. Os meus medos diminuíram. Eu aprendi a pensar antes de agir, pensar antes de responder, e quando eu tomo a atitude, elas são muito mais assertivas agora que eu incluí a meditação na minha rotina. Eu aprendi também a me valorizar, a me respeitar mais e acreditar no poder interior que existe dentro de mim e que é suficiente para me guiar e para me ajudar na realização de todos os meus sonhos. Se você aceitar esse desafio, você não precisa comprar nem adquirir nenhum equipamento especial. Não precisa investir em recursos, você só precisa dedicar alguns minutos do seu dia para executar uma prática de meditação. E com algumas práticas, você já vai conseguir obter algum resultado. Você pode começar com a prática de 1 minuto e perceber como apenas 1 minuto já é suficiente para acalmar a mente e relaxar os seus pensamentos. Vá aumentando esse tempo aos poucos, conforme você for progredindo no seu contato com o seu interior. Faça esse teste por 1 semana. Não vai ocupar muito do seu tempo e eu tenho certeza que você vai conseguir sentir os benefícios logo nos primeiros dias. Com paciência e persistência, você vai conseguir incluir esta prática na sua rotina e vai ter uma vida muito mais clara e calma e vai correr o risco ainda de encontrar, de despertar o seu propósito de vida. Da mesma forma que você cuida do seu corpo com os exercícios físicos, você deve cuidar da sua mente com a meditação. Viu só quanta informação nesse vídeo de hoje? Eu tenho certeza que você vai aceitar o meu desafio e vai tentar incluir a prática da meditação na sua rotina. Mas se você não tem ideia de por onde começar, entra no nosso canal do YouTube e busca o vídeo mais antigo dele. Tem um tutorial com uma prática de meditação em 5 passos. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo começo para você que está iniciando nessa rotina. Aproveite e se inscreve no nosso canal. Tem muito conteúdo lá sobre como meditar, sobre os erros que normalmente cometemos, sobre os mitos que existem sobre meditação. E se depois de assistir todos esses vídeos você ainda ficar com alguma dúvida, manda um direct pra gente, eu vou ter o maior prazer em te ajudar nesta jornada de autoconhecimento e evolução. Se esse vídeo fez diferença para você, compartilha ele com os seus amigos, ajude-os a entender como a meditação é uma técnica tão simples, mas também tão transformadora na nossa vida. E se você não curtiu lá embaixo no início do vídeo, como eu pedi, curte agora! Escreve nos comentários se você vai aceitar o meu desafio de praticar por 7 dias. E lembra, depois dos 7 dias, de voltar aqui para me contar o que você sentiu de diferente ao incorporar esta técnica milenar na sua rotina. Por hoje era isso. Eu quero agradecer para você que ficou comigo até o final, para você a minha eterna gratidão. Beijos no seu coração e até a próxima.